Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Momento Nosso Lar. A nossa reflexão de hoje é sobre a preparação para a morte. A morte, na verdade, é algo que faz parte da vida. A morte faz parte do nascer, crescer, envelhecer e chega o momento de partir. Mas vamos tornando isso um tabu. Vamos tornando essa matéria algo que não deve ser falado, discutido, evitado o assunto. Mas nós estamos completamente enganados quando agimos dessa forma. Por fazer parte da vida, por fazer parte da natureza do nosso mundo orgânico, onde as coisas têm o seu começo, o seu meio e o seu fim, é algo sobre o qual nós precisamos pensar. É algo sobre o qual nós precisamos conversar a respeito e nos preparar para ela, porque ela faz parte da vida. E é interessante que nós tenhamos a consciência de que nem sempre ela acontecerá nesse processo que nós acabamos de dizer: nascer, crescer, ter a vida adulta para depois envelhecer e falecer. Não. Muitas vezes a morte nos pega de surpresa na infância, na juventude, na vida adulta, e nós precisamos estar preparados para ela, tanto para a nossa própria morte, quanto para a morte dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque ela faz parte da vida, queiramos ou não. Ela faz parte da nossa existência. E nós que temos o entendimento como espíritas de que somos espíritos imortais, temos que entender que isso significa apenas uma passagem para uma outra forma de existência, para um outro plano, como gostamos de mencionar. Um outro plano que, na verdade, é a nossa vida real, a nossa vida primitiva, a nossa vida de espíritos imortais. Aqui na Terra, nós estagiamos para colocar em prova e expiações tudo aquilo que nós aprendemos e para aprender com os nossos erros, para crescer com os nossos equívocos. Então, por isso que existe a encarnação, por isso que nós precisamos reencarnar, para realmente aplicarmos aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, para verificarmos se nós estamos entendendo o verdadeiro sentido do amor, do perdão, da humildade, da generosidade. Então nós precisamos viver em comunidade, viver juntos, viver em família, para que isso possa acontecer. Mas vamos voltar ao nosso assunto, a morte. Precisamos falar sobre ela, falar que todos vamos passar por ela. E é triste, é dolorosa, é triste, é dolorosa. Por quê? Porque nós queremos estar perto das pessoas que nos são queridas, porque nós não gostaríamos que essas pessoas nos deixassem nunca. E porque nós gostamos da vida aqui na Terra, nós também não queremos deixar a vida na Terra. Por isso que Deus nos deu também, além do instinto de progresso, de melhoria, de evolução, Ele nos deu a lei da conservação. Faz parte das leis divinas a gente preservar a nossa vida e lutar para que ela seja o melhor possível durante o maior tempo possível. E isso está correto. Mas mesmo que nós preservemos a nossa vida, que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida espiritual equilibrada, chegará um momento inevitável da nossa partida. E como nós nos preparamos para a morte? Nós nos preparamos vivendo bem. Nós nos preparando seguindo as leis divinas, seguindo Cristo, os seus exemplos, o perdão principalmente, perdão para com os nossos equívocos,
perdão para com os equívocos alheios, com a humildade e com a caridade. Todos os dias nós precisamos ser pessoas melhores e todos os dias nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa conduta, porque é isso que restabelecerá no nosso desencarne a nossa condição no além-túmulo. A nossa condição está atrelada à nossa vivência aqui na Terra. E nós também precisamos entender que esses seres amados que vão antes que nós, eles também precisam do nosso apoio espiritual do lado de cá. De que forma que nós os apoiamos? Por meio da oração, por meio da conduta correta, por meio da elevação do pensamento. Porque tudo isso influenciará na forma de que nós poderemos nos reencontrar na outra existência. Se nós tivermos uma boa condição moral, se nós nos ajudarmos em pensamento, em oração, nós poderemos nos reencontrar. Nós não podemos ficar em níveis vibratórios muito diferentes, porque daí o reencontro será mais difícil. Então, toda a nossa vida aqui na Terra, ela vai gerar uma consequência, tanto para a nossa vida no plano extrafísico, quanto para a nossa próxima reencarnação. Por isso é tão importante nós pensarmos na nossa vida, porque na nossa vida e os nossos pensamentos vão determinar a forma como essa passagem vai ocorrer, vão determinar a forma e onde eu vou me localizar depois que eu desencarnar. Porque os meus pensamentos, a minha forma de agir, a minha moralidade é que vai determinar isso. Que vai determinar se eu vou poder reencontrar as pessoas que eu amo, que vai determinar o nível vibratório das pessoas que estarão comigo do outro lado. Então, é importante que todos os dias nós nos lembremos da importância de viver e de viver bem, de viver em equilíbrio, em paz, sabendo que nós somos os responsáveis pela nossa paz e pela paz daqueles que estão ao nosso redor, não influenciando negativamente, não prejudicando a paz alheia, não atormentando as pessoas. Nós podemos fazer isso. Claro que eu não posso determinar a conduta das outras pessoas, mas eu posso limitar o quanto isso vai me afetar, o quanto isso vai afetar os meus pensamentos e a forma como eu vou afetar os demais que convivem comigo. É muito importante nós preservarmos o nosso equilíbrio emocional, a nossa paz, a nossa calma, a nossa espiritualidade, as nossas leituras edificantes. Um espírito bem preparado em vida é um espírito que desencarna com mais facilidade, que se desprende com mais facilidade, que tem menos tempo de perturbação, que é um estado de torpor durante essa passagem e logo após essa passagem. Esse estado de torpor pode ser muito longo se a pessoa é muito apegada à matéria, se a pessoa é muito apegada aos bens materiais, muito apegada à sua casa, muito apegada ao seu trabalho, pode ser até muito apegada às próprias pessoas. E isso vai fazer com que ela se vincule, mesmo após ter desencarnado, a esses pensamentos, a essas fixações mentais. Se a pessoa tem vícios, quando ela desencarnar, ela vai procurar lugares onde ela possa continuar alimentando esses vícios. Seja vício do álcool, das drogas, seja o vício sexual, as pessoas vão procurar esses ambientes e vão tentar ficar lá o máximo possível. Por isso que muitas vezes elas nem sabem que desencarnaram, continuam frequentando esses locais e, por frequentar esses locais e permanecerem com esse pensamento fixo nessas atividades, muitas vezes ficam anos presos a esse mundo e têm reencarnações compulsórias elaboradas pelos seus mentores.
porque nós podemos participar do nosso planejamento reencarnatório apenas quando nós temos um nível de conhecimento e de entendimento maior, porque senão as nossas reencarnações são compulsórias. Eles que fazem todo esse planejamento para nós e por nós. Às vezes, quando a pessoa se dá conta, ela começa a cair em si, que ela já desencarnou, ela pode, ela mesma procurar ajuda, né, ali na espiritualidade, ser ajudada pelos seus mentores, ser ajudada por meio das orações daqueles que ficaram aqui e ir, né, para alguma colônia espiritual, no qual ela se irá se restabelecer para poder depois reencarnar novamente. Então, cada caso é um caso, mas tenhamos a certeza absoluta de que tudo isso vai depender da nossa condição no plano espiritual, vai depender de como nós estamos aqui hoje, porque nós não sabemos o momento da nossa desencarnação. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos. A única certeza que nós temos é que ela acontecerá. E que pensamentos nós teremos nesse momento? Que pensamentos nós levaremos para o plano espiritual? Será de rancor? Será de raiva? Será de ódio? Será de apego? Ou será de gratidão? Será de amor? Será de esperança e caridade? Caridade com todos aqueles que ficaram e caridade com aqueles que nos ajudaram durante toda a nossa trajetória aqui na Terra e que com certeza estão nos esperando do lado de lá. Que possamos a cada dia praticar mais o Evangelho em nossas vidas, vivendo o Evangelho do Cristo, da humildade, do perdão e da caridade. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.